Senhoras e senhores, chegou o dia. Hoje é o primeiro vídeo da série de projeto completo desse motor de aeromodelo. É o Nano. Nesse vídeo, exatamente, a gente vai desenhar o Carter, que é esse componente aqui. Lembrando que esse vídeo é para completo iniciante, não importa o seu nível. Eu vou praticamente pegar na sua mão, com todo respeito, e a gente vai desenhar todos os componentes, do primeiro até o último, não vai faltar nada. E se ainda não tem o Fusion 360 instalado no seu computador, corre lá e assiste o vídeo de instalação que eu vou deixar aqui no card, que assim como essa série, o Fusion 360 é gratuito. Nós vamos começar esse vídeo com as configurações iniciais do Fusion, para você não ter frustração aí, e os primeiros vídeos serão extremamente detalhados. É a didática padrão ProMakers, que quem já está mais tempo no canal sabe o que eu tô falando. E essa série vai ser nível curso. Apesar de ser de graça, vai ser nível curso. Isso aqui podia estar atrás de uma parede de pagamento. No entanto, vai ser completamente de graça para todo mundo que quiser fazer. Esse projeto aqui cobre todos os principais fundamentos de projeto dentro do Fusion. Com esse fluxo de trabalho que você vai aprender, você vai conseguir desenhar qualquer coisa. E um ponto muito legal é que a sequência que eu uso para desenhar cada peça é a mesma sequência que foi usada para fabricação lá na série de vídeos do Jellyfish Machine. E agora o canal tem uma área de membros. Quem for membro do canal vai ter acesso antecipado ao vídeo, pelo menos uma semana antes, e o PDF bisurado, que é um PDF que eu crio sempre que vou produzir um vídeo para servir de referência durante a execução. Então vamos lá? Esse vídeo é uma produção de promakers.com.br. Visite a maior loja maker do Brasil. Quando você abrir o Fusion pela primeira vez, ele vai estar mais ou menos assim. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui nesse canto, onde tem esse ícone com as iniciais do nosso nome, clicar nele e vir em preferências. Aqui em geral, tenha certeza que as suas opções estão marcadas exatamente iguais a essas aqui, para a gente garantir que a gente vai falar a mesma língua. Uma coisa que vale atentar aqui em orientação de modelagem padrão, tenha certeza que está Y para cima a sua, isso que ajuda bastante a selecionar os planos. Em configuração do mouse pan, zoom e órbita, tenha certeza que está SolidWorks também, porque é essa que eu vou usar aqui para ter certeza que a gente vai se comunicar bem. Aqui em geral eu clico nessa setinha para expandir, eu venho em projeto, e também pode pausar o vídeo aí e ter certeza que as opções do seu Fusion estão exatamente iguais a essas aqui. Feito isso, pode apertar OK. Aqui no cantinho a gente tem o painel de dados com esses quadradinhos aqui. Vamos clicar aqui e ele vai abrir aqui uma estrutura de pasta para onde a gente pode navegar. Eu já vou clicar aqui em novo projeto e digitar Nano, que é o nome do nosso projeto. Apertar Enter. Quando ele criou, ele vem aqui para baixo. Agora nós temos um projeto chamado Nano. Vou dar 2 cliques nele para abrir. E é nessa pasta aqui que a gente vai criar o nosso projeto. Vou apertar no X aqui para colapsar esse menu. Uma coisa que vale atentar é que tem muita gente que às vezes, por engano, clica aqui em Início. E aí ele abre essa tela aqui. E aí a pessoa não consegue sair daqui, ela clica em outros lugares e não sai. Para sair é só apertar aqui no sem título, aqui, que é o nome do seu arquivo temporário, que ele sai. Então vamos aproveitar e já salvar esse arquivo. Por enquanto ele está sem nome, está aparecendo aqui sem título e aqui não salvo. Vamos clicar aqui em salvar. E ele já está aqui na pasta Nano, tá vendo? Localização Nano. Se ele não tivesse aqui nessa pasta Nano, você teria que vir aqui nesse menu e navegar até a pasta Nano. Como ele já está aqui, eu só vou colocar aqui o nome de montagem. Salvar. Eu estou salvando esse arquivo como montagem porque a gente vai usar aqui uma abordagem que a gente chama de top-down. A gente começa com um arquivo de montagem e dentro dele a gente desenha todos os componentes e eles já saem na posição, para aí depois fica muito mais fácil montar tudo. Isso para mim é um dos grandes diferenciais do Fusion 360. Como ele faz essa abordagem top-down ser natural e muito prática. Agora a gente vem aqui em projeto de peça, vamos clicar nesse lapisinho e trocar de tipo de projeto de peça para híbrido. E agora a nossa primeira regra de ouro. Como a gente vai fazer esse projeto na arquitetura top-down, ou seja, a gente vai começar com um arquivo de montagem e vai desenhar os componentes dentro dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui, vir aqui no componente montagem, clicar com o botão direito e novo componente. E aí dá um nome para ele, no caso vai ser o Carter. Aperto Enter. Aí ele criou aqui o componente Carter com a âncorazinha, significando que como ele é o primeiro componente, ele vai iniciar com a origem dele ancorada na origem do nosso componente pai, que é a montagem, né? E clicando aqui a gente vai conseguir ver tudo que está dentro desse componente. Por enquanto eu vou colapsar esse menu e a gente pode começar. Para começar o nosso primeiro esboço, eu vou aqui no canto direito e clicar em criar esboço.
E aí ele abre aqui umas opções no centro com os planos onde eu posso criar esse esboço. Por enquanto eu não vou clicar em nada, eu estou só colocando o mouse em cima para mostrar que o plano em que eu ponho o mouse em cima fica destacado. No caso eu quero criar esse esboço nesse plano inferior, por isso eu ponho o mouse aqui e agora eu clico. É um clique rápido, clique e solta. Aí ele girou o canvas agora, já para deixar do jeito para eu poder fazer o meu desenho 2D. Agora eu venho aqui em criar, retângulo, retângulo de ponto central. Clico aqui. E aqui tem uma coisa importante. Primeira coisa, vocês vão ver que quando eu selecionei o retângulo, apareceu no canto ali do mouse, no cantinho, um retângulozinho para mostrar que eu estou no modo retângulo. A partir desse momento, em qualquer lugar que eu clicar, ele vai assumir que é o lugar que eu quero criar esse retângulo. E aí, para criar, eu quero criar ele na origem, mas eu quero que o centro dele já fica travado na origem. Então vocês estão vendo que eu estou chegando o mouse aqui no centro e o centro está puxando a cruzinha do mouse. Isso significa que ele está entendendo que eu quero atrelar a origem aqui. Então eu vou fazer isso, vou pôr a cruzinha aqui no centro, quando aparecer esse quadradinho azul eu posso clicar e soltar. Viu? Eu dei um clique rápido, cliquei e soltei. Nada aconteceu, mas agora eu posso puxar o mouse para qualquer canto, tá vendo? No caso eu gosto de puxar aqui para baixo, para a direita, e aí ele vai permitir que eu entre as cotas. Já tem uma cota ali, marcada de azul, que é a primeira cota, já está selecionada e eu posso só digitar, no caso que eu vou digitar 20 milímetros. Para mudar para a próxima cota, se eu for tentar clicar aqui, vai bagunçar. Eu aperto o Tab do teclado. Aperto o Tab, ele muda para a próxima cota. Eu digito 19.3. E agora eu posso apertar Enter. Ele ficou pequenininho lá, nunca é bom deixar o esboço pequenininho. Então, para ampliar e deixar ele grandão, eu clico 2 vezes com o botão do meio. É o mesmo botão do Screw. Clico 2 vezes com ele, e aí ele amplia tudo para ocupar a tela. Eu vou arrastar essa cota aqui, para ela ocupar menos espaço, vou de novo clicar 2 vezes com o botão do meio em algum lugar aqui dessa tela branca. Não aqui, tem que ser em algum lugar da tela branca. Pode até ser em cima do esboço mesmo. Por exemplo, aqui eu posso clicar, tá vendo? E agora sim, ficou bonitão, o maior possível, para eu não ficar trabalhando com o esboço lá longe. Não tem mais nada para fazer nesse esboço, então eu posso vir aqui em concluir esboço e clicar. As cotas somem temporariamente do esboço, porque elas só ficam ativas quando o esboço está em modo de edição. Quando você termina o esboço, elas somem. Aqui embaixo, se por exemplo eu fechei sem querer o esboço, eu posso vir aqui embaixo, aqui é a minha linha do tempo. Os procedimentos que eu vou fazendo, eles vão aparecendo aqui na linha do tempo, da esquerda para a direita. Por enquanto a gente só fez o esboço, tá? Ele está sozinho aqui. Mas eu posso vir aqui, clicar com o botão direito nele e vir em editar esboço. E aí ele volta para o modo de edição. Se eu tivesse fechado por acidente ou colocado uma cota errada, eu poderia vir aqui, dar 2 cliques uma cota, por exemplo, editar. Como não é isso que eu quero, vou apertar ESC para desselecionar e concluir o esboço de novo. Agora a gente pode fazer a primeira extrusão, que vai transformar esse esboço 2D que a gente fez em uma peça 3D. E aí é a segunda regra de ouro do Fusion 360. Sempre que a gente for fazer uma extrusão, um procedimento para criar um sólido, eu vou vir aqui do lado, tá vendo? Tem uma casinha, e vou clicar nessa casinha, para eu poder ver o esboço assim em perspectiva. Facilita bastante na hora de fazer a extrusão. E aí eu vou vir aqui nesse canto, clicar em extrusão. E ele já entendeu que é essa região aqui que eu quero extrudar. Aí ele tem aqui uma setinha que eu posso puxar e manualmente colocar um valor aqui, né? Ou, como aparece aqui, aparece essa caixinha também, eu posso vir aqui, selecionar, né? Clicar, arrastar, selecionar esse valor e colocar um valor numérico aqui. Eu posso colocar tanto o valor numérico, como eu posso inclusive fazer uma conta aqui dentro. Porque às vezes a gente está seguindo um projeto a partir de uma planta e não tem o valor lá. Eu tenho que fazer uma continha com cota. Para não ter que abrir aqui uma calculadora, por exemplo, clicar aqui, abrir uma calculadora e digitar aqui, eu posso fazer a conta aqui direto. No caso, eu sei que esse valor aqui tem que ser 9 mais 5.6. E aí eu posso apertar OK. Eu sei que esse valor é 14.6, mas se você não quiser contar com a cabeça, hoje em dia ninguém anda com a cabeça boa, incluindo o instrutor aqui, então a gente já faz a conta aqui para ter certeza que não vai ter nenhum erro. E pronto, nosso primeiro sólido está criado. Se eu clicar com o botão do centro do mouse, que é o botão do screw, se eu clicar com ele e segurar, o ícone ali do mouse agora muda e eu posso vir e, para o lado que eu arrasto, eu consigo girar o meu sólido, tá vendo? Consigo olhar por baixo, olhar por cima, olhar de todo jeito. E aí sempre que eu quiser, eu posso sempre vir aqui na casinha no canto, clicar na casinha que ele volta para a origem. É muito comum, principalmente no começo, que às vezes a gente sem querer põe ele de um jeito que a gente não consegue voltar,
ou às vezes ele é simétrico, assim como esse cubo, e eu não consigo, não sei em que orientação que ele está, perdi a referência, eu venho aqui, clico na casinha, ele volta, ele já dá o zoom para incorporar, ou para enquadrar o corpo na tela direitinho e volta para a isométrica. Outra coisa é, se eu girar a rodinha do mouse, eu consigo tirar o zoom ou aplicar zoom. Isso aí é importante agora, se vocês nunca mexeram com um programa de desenho, que vocês passem um tempo aí, talvez, tira pelo menos um minutinho para você entender ou sentir um pouco a lógica do zoom. Se eu ponho a setinha do mouse aqui e empurro o scroll, tá vendo? Ele tira o zoom. Se eu ponho aqui, ele aplica zoom. E ele sempre aplica o zoom no lugar onde a setinha está apontando. Então, tá vendo? Ó, se eu ponho a setinha nesse canto aqui, puxo, ele dá zoom lá. Se eu ponho nesse canto aqui, puxo, ele dá zoom lá. Então, isso, o mesmo funciona. Se eu empurro também, ele empurra e garante que aquele ponto não vai sair de onde a setinha está apontando. Então, tire aí um minutinho, pelo menos, pra vocês brincarem aqui com isso aqui, para sentir como que a lógica do zoom funciona. E sempre que você se perder ou qualquer coisa, clica na casinha e você volta para um ponto seguro. Para a gente continuar o nosso projeto, a gente vai criar um segundo esboço. Normalmente sempre segue essa sequência. Um esboço, um recurso sólido, um esboço, um recurso sólido. Vocês vão ver esse padrão acontecendo. Às vezes a gente pode fazer mais de um recurso sólido usando o mesmo esboço, mas nunca dois esboços seguidos para um recurso sólido. Ficou meio confuso agora, mas vocês vão ver no decorrer da aula como é que essa sequência funciona. E aqui a gente tem a nossa terceira regra de ouro do Fusion, que é sempre que eu for criar um novo esboço ou um recurso, eu tenho que ter certeza que não tem nada selecionado. Porque se eu sem querer tiver selecionado essa face aqui, por exemplo, se eu clicar para criar um esboço, ele já vai entender que eu quero criar o esboço nessa face aí. E aí isso causa muita confusão nos alunos que estão começando. Porque ele vai para criar o esboço e aí na hora que ele clica, ele vai procurar a face que ele quer criar o esboço e de repente já está o esboço aberto. Então isso significa que quando você foi clicar em criar esboço, sem querer você deixou uma face selecionada e ele entendeu que você queria criar o esboço ali. Algo que muito aluno faz, isso é importante, é vir aqui, ele conclui o esboço, porque não é isso que ele quer, só que aí olha aqui na linha do tempo, esse esboço já está aqui. Aí vamos supor que agora, de fato, ele aperta ESC e ele vem, clica em criar esboço e clica agora nessa face. Aí ele criou dois esboços seguidos. Isso aqui nunca é legal. Isso aqui é sinal de que tem um esboço vazio aqui. Isso aqui pode ser um problema, porque às vezes você pode começar a desenhar o esboço em um, terminar em outro, e aí o desenho vira uma bagunça, porque você não consegue selecionar uma coisa e tal. Então vamos concluir esse esboço aqui, já que a gente fez essa confusão. Vem aqui, clicar com o botão direito, excluir. Clicar com o botão direito, excluir. E agora sim, aperto o ESC primeiro, para ter certeza que não tem nada selecionado. Vamos supor que essa face aqui estava selecionada, apertei ESC, ela desselecionou. Agora eu posso vir aqui, criar esboço, e clicar nessa face aqui. Dou dois cliques com o botão do meio, para dar o zoom. Vem criar, ponto. Procuro o ponto aqui, roubar o ponto, tá aqui. Achei, cliquei aqui. E agora vocês vão ver uma coisa. Aqui na cruzinha, vocês estão vendo que onde está o meu cursor do mouse tá a cruzinha de ponto. Ou seja, eu ainda estou no modo ponto. Se eu sair clicando aqui, eu vou sair colocando ponto. Não é isso que eu quero. Vou apertar ESC. E o ESC também deseleciona o modo que você está. Vou marcar isso aqui tudo e apagar. E agora eu venho aqui em criar cota de esboço. Vou clicar nessa aresta aqui, espera ela ficar azul, marcada, e depois no ponto, para colocar uma distância aqui, que vai ser exatamente 5 milímetros. Ele ainda está no modo cota, tá vendo? O símbolozinho de cota, e para sair desse modo cota, aperto o ESC. Aqui tem um negócio, a gente colocou essa cota aqui, mas essa cota restringe esse ponto só da direita para a esquerda. Para cima e para baixo ela não restringe. Então o que a gente vai fazer? Antes de clicar aqui em restrição, eu também aperto ESC alguma vez, para ter certeza que não tem nada selecionado. Aperto ESC, venho aqui, horizontal, vertical, clico nesse ponto e na origem. Aí eu restringi horizontalmente esses dois pontos. Agora eu posso apertar ESC para sair do modo de restrição e o ponto, se eu tentar clicar, segurar e arrastar, eu vejo que esse ponto não mexe. Exatamente isso que eu quero. Concluir esboço. Vou fazer agora o procedimento de furo. E aí tem aquela regra de ouro que a gente falou. Vamos clicar na casinha para fazer qualquer recurso em perspectiva isométrica. Venho aqui em criar, furo, e agora clico nesse pontinho. Não é nesse pontinho do centro, é nesse aqui que a gente acabou de criar. Esse é um furo com rebaixo. Então a gente vem aqui em extensões, a gente vai deixar a distância mesmo. Em tipo de furo,
a gente vai colocar com rebaixo. Em tipo de rosca do furo, a gente vai colocar simples. Em ponto de furação, a gente vai deixar com ângulo. Agora é só preencher. A profundidade total é 9. O diâmetro maior, 8. A profundidade do rebaixo, 1.3. O ângulo é 118, que é o ângulo padrão da ponta da broca. E o diâmetro desse furo, 6 milímetros. Aperta OK. E o furo foi criado. A gente pode olhar ele aqui para ver se ele ficou do jeito que a gente queria, mas tem um jeito melhor de inspecionar isso. Eu venho aqui em inspecionar, análise de corte. Aqui eu vou criar um corte na peça só para ver como é que ela está dentro. Esse corte é só para visualização, eu não estou de fato cortando o sólido não, é só para visualização. E a primeira coisa que ele pede é um plano de corte, eu tenho que selecionar um plano de corte. E aqui não sei se vocês vão ver, mas no centro aqui dá para eu ver bem apagadinho os planos de origem. Mas ele não está deixando clicar porque ele está dentro da peça, tá vendo? E aí ele está querendo selecionar as faces do sólido ao invés de selecionar aquele plano lá atrás. O que eu faço para conseguir ver os planos lá atrás? Eu tiro o zoom o máximo possível. Agora eu estou vendo eles aqui no centro, mas eles ainda estão apagadinhos. Para ver eles melhor, eu venho aqui ó, nessa setinha, clico aqui na setinha, e venho aqui ó, nesse olhinho de origem e clico aqui. E agora sim, eles ficaram mais visíveis e eu posso vir e clicar num plano que corta a peça em algum ponto de interesse para mim. No caso eu vou clicar nesse plano vertical aqui ó. Posso apertar OK direto, 2 vezes com o botão no meio para dar zoom, e agora sim. Tem um corte da peça que eu consigo ver como é que está ficando do lado de dentro, e sempre que eu quiser voltar a peça para o original, eu venho aqui em análise, tá vendo? Tem o olhinho, eu posso clicar e ela volta, ou seja, eu estou ocultando a visibilidade dessa análise, e aí eu consigo ver a peça de novo do jeito que está. Tem um ponto muito importante aqui, que é como lidar com esses olhinhos aqui, ó. Sempre, aqui nesse menu, tem uma setinha que eu consigo expandir, por exemplo, aqui nos esboços, né? Tem aqui os 2 esboços que eu criei. Se eu clico nesse olhinho, ele mostra o esboço lá embaixo. Foi aquele primeiro esboço que eu criei. Se eu clico nesse outro olhinho, foi o segundo esboço que eu criei, ele mostra aqui o esboço que a gente fez o pontinho. Então, quando o olho está pretinho assim, é porque o olho está visível. Se eu clico, ele oculta o esboço, mas uma coisa que tem que tomar muito cuidado é o seguinte: se eu clicar nesse olhinho aqui, no olhinho pai que eu chamo, que está aqui na pasta de esboços, ele vai ocultar todos eles. Então não importa se eu tento alternar a visibilidade aqui para enxergar eles, eu não vou ver porque esse olhinho pai aqui está ocultando todo mundo. Ele manda em todo mundo que está dentro dessa pasta aqui. Então agora se eu clicar nele para ver, esses olhinhos aqui individuais têm efeito individual sobre cada esboço. Então, muito cuidado com isso, que às vezes é comum o aluno vir aqui, clicar, e aí ele tenta mudar a visibilidade e fala, não estou conseguindo ver o esboço. Mas por quê? Porque esses aqui não têm efeito se você não ativar o pai. Vou clicar aqui, colapsar esse menu, vou ocultar os esboços, vir aqui e deixar. Por padrão, eu sempre deixo o olhinho assim, ó, da pasta de esboço ativo, e o de cada componente eu deixo apagado. Muito cuidado também para não clicar sem querer aqui no olhinho do cárter, do componente, porque apaga tudo, tá vendo? Ele desaparece da tela. Você vai ficar aqui desesperado, vai falar, cadê meu desenho? O que eu fiz? É só clicar aqui de novo que ele aparece. Vamos deixar essa análise aqui ativa para a gente começar a desenhar, continuar o nosso desenho a partir dela. 2 vezes com o botão no meio para ter certeza que a gente está no zoom, ou aperta aqui na casinha. Agora nós vamos fazer a rosca desse furo. Eu vou fazer a rosca usando o mesmo recurso de furo. Só que aquele esboço anterior com o pontinho que a gente tinha criado, ele sumiu aqui. Então eu venho aqui em esboço e ativo ele aqui, ó, para eu conseguir ver o pontinho de novo. Eu venho aqui em criar de novo, furo, clico no pontinho, para vincular ele aqui. E agora em extensão eu deixo distância, em tipo de furo eu deixo simples, em tipo de rosca do furo eu ponho roscado, deslocamento eu vou deixar aqui completo, e ponto de furação eu vou colocar plano. E eu tenho que colocar agora só a profundidade, que no caso é 6,5, ou 4,5. 4,5. E o diâmetro, ele não deixa eu colocar aqui direto, porque eu tenho que vir aqui agora e colocar por aqui, ó. Então o tipo de rosca, eu venho aqui, ó, perfil métrico ISO, tamanho, eu ponho 7 milímetros, e a designação eu ponho 7 por 0,5, que é o diâmetro 7 e o passo 0,5. E aperto OK. Eu não vou marcar aqui para ele modelar, porque a gente vai precisar de usar esse furo depois
para fazer um alinhamento de outros componentes que vão ser montados aqui no furo. Se eu clico em modelar aqui, ele vai deformar a aresta do furo e eu não vou conseguir usar e clicar nessa aresta para selecionar, para alinhar outros componentes depois. Então eu só aperto OK. Vou ocultar esse esboço aqui de novo, para ele não me atrapalhar, e tá aqui. Ele fez só uma representação que a gente chama de cosmética da rosca, né? Que é uma representação visual que não deforma, ele não modela a rosca, ou seja, não deforma nenhuma aresta, e eu posso usar ela para alinhar qualquer componente depois. Clico na casinha, aperto o ESC para ter certeza que não tem nada selecionado, vem em modificar chanfro. E agora eu quero criar um chanfro nessa aresta aqui. E para eu ver melhor, eu ponho o mouse em cima da aresta e puxo. E agora sim, eu posso clicar aqui e digitar 0,25. Agora eu posso apertar OK. Venho na posição de casinha, vamos criar mais um esboço, clico criar esboço, nessa face, vem em círculo por diâmetro central. Se não estiver aparecendo aqui para você, vem criar círculo, círculo por diâmetro central, e deixa ele travar aqui no centro. Vocês estão vendo que quando eu chego ele aqui, ele aparece uma bolinha, significa que ele está entendendo que aqui tem um centro de outro furo, e eu quero deixar esse círculo que eu vou fazer agora concêntrico com esse furo. Então agora com ele, certeza que ele está marcando a bolinha, eu posso clicar, clique rápido, cliquei, soltei, nada aconteceu, eu arrasto ele para o canto e já digito a medida dele aqui, que é 4,5. Aperto Enter. Não tem mais nada para fazer nesse esboço, posso clicar em concluir esboço, ele já voltou para a posição de casinha. Se não tivesse voltado, era só clicar aqui na casinha. E aí agora eu venho em extrusão, clico nessa face, e aqui de novo. Só que agora a gente, ao invés de extrudar para criar um sólido, nós vamos cortar esse sólido. É a mesma ferramenta de extrusão que faz isso. E de novo, eu vou digitar aqui na caixinha uma conta para ele fazer. Essa conta eu vou digitar menos, sinal de menos aí do teclado, 9, mais 3,5, mais 2,5. Ou seja, uma conta aqui com 3 parcelas, né? E agora sim, eu posso apertar Enter. E ele fez o corte, tá vendo? Clico na casinha, aperto ESC, venho aqui em modificar chanfro. E agora eu vou fazer um chanfro nessa aresta aqui. Para ver direitinho melhor, eu vou aplicar um zoom. Tenha certeza que está marcando a aresta, não nessa face, não é aqui embaixo, é nessa aresta aqui. Eu posso clicar. Cliquei, eu posso digitar. No caso é 2,75. Aperto OK. Posição da casinha. Agora eu preciso de criar um esboço aqui na parte de trás da peça. É exatamente isso que está marcando aqui, mas para ter certeza que eu estou clicando no lugar certo, eu vou girar a peça. E para girar, eu ponho o mouse em qualquer lugar aqui nessa parte branca, clico com o botão do meio, ele vai mudar o ícone, mostrando o ícone ali de rotação, e aí eu puxo para a direita. Eu cliquei, segurei e estou puxando para a direita. Agora eu consigo ver a face de trás. Excelente. Vou clicar 2 vezes com o botão do meio, só para ele chegar mais perto aqui, eu ter certeza que eu estou no zoom máximo. Agora eu posso vir em criar esboço, e depois clico nessa face. 2 vezes com o botão do meio para ele dar zoom, venho em criar, ponto, e clico mais ou menos aqui em algum lugar. Depois venho em criar cota de esboço, clico aqui nesse pontinho da origem, depois aqui, trago aqui para o canto para poder ver a cota. Agora eu clico de novo para ativar a cota. E ela tem valor de 5,6, Enter. Aperto ESC para sair do modo cota. E de novo, igual da outra vez, o pontinho agora está restrito aqui verticalmente, mas horizontalmente ele está mexendo, tá vendo? Para isso não acontecer, para ele travar, vou clicar fora aqui ou apertar ESC para sair do modo para desselecionar qualquer coisa. Vem aqui em horizontal vertical, clico aqui, aqui, e agora sim ele está travado. ESC para sair do modo de restrição, e quando eu tento clicar, segurar nesse ponto e arrastar, eu não consigo mais. Exatamente isso que eu quero. Posso concluir esse esboço. Posição de casinha, e de novo, por eu ter clicado na posição de casinha, ele virou lá. Então vamos clicar em algum lugar aqui de novo, com o botão do meio, puxar para a direita para eu conseguir ver por trás. Clico fora ou aperto ESC, criar, furo, e marco o pontinho lá do esboço. Agora é só digitar os dados do nosso furo. Extensão eu deixo distância mesmo. Em tipo de furo, eu coloco simples. Em tipo de rosca do furo, eu coloco simples. E agora, em ponto de furação, eu deixo plano. E digito aqui. 8 milímetros é a profundidade total. E o diâmetro é 9,5. Aperto OK. Para criar a rosca desse furo, eu vou precisar de vincular ele naquele pontinho de novo. E ele ficou invisível, porque sempre que a gente faz o primeiro recurso com o esboço, ele fica automaticamente invisível.
Se a gente precisar de fazer dois recursos usando o mesmo esboço, a gente clica aqui no olhinho para conseguir ver de novo, e eu venho de novo em criar furo e clico no pontinho. Deixo extensões em distância, tipo de furo eu vou colocar simples, em tipo de rosca do furo eu vou colocar aqui, ó, roscado, em deslocamento eu vou colocar completo, em ponto de furação vou deixar plano. E eu coloco aqui 1,5, e aí o diâmetro, tá vendo? Ele não deixa eu colocar, porque eu tenho que informar aqui embaixo. Eu venho aqui em perfil métrico, ou em tipo de rosca, perfil métrico ISO. Em tamanho, eu venho aqui e coloco 10 milímetros. Seleciono aqui 10 milímetros. Em designação, eu vou pôr 10 por 0,5, ou seja, diâmetro de 10, espaço de 0,5. E o resto pode deixar assim. Aperto OK. Vou ocultar o esboço, porque agora eu não preciso dele. Eu poderia ter criado em um procedimento só, já o furo e a rosca. Por que eu estou criando em dois procedimentos? Porque o Fusion tem um negócio que é assim, se eu coloco a rosca, ele muda o diâmetro do furo piloto, ele interfere, altera esse diâmetro do furo piloto. E eu não quero isso, eu quero que esse diâmetro do furo piloto fique um e que o da rosca fique outro. Eu quero ter controle sobre esses dois, por isso que eu criei em procedimento separado. O que a gente tinha para fazer aqui atrás, tá tudo pronto, lá ele, então eu posso clicar na casinha e agora a gente vai continuar aqui pela frente. Vem criar esboço, clico nessa face aqui. Duas vezes com o botão do meio, e aqui tem um negócio interessante. Eu quero que o furo que eu fizer aqui pela frente, vou clicar aqui na posição de casinha, eu ainda estou no modo esboço, mas coloquei na posição de casinha, eu quero que esse furo seja concêntrico com esse furo aqui, ou seja, que os dois tenham o mesmo centro. Mas eu não quero ter que colocar uma cota de novo, porque se mais para frente eu quiser mudar a posição desse furo aqui, eu quero que o furo que eu fizer aqui na frente acompanhe o centro do furo lá de trás. Lá ele, isso não é intencional, viu? Acontece acidentalmente. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui nesse esboço e alternar a visibilidade para eu conseguir ver, e agora eu estou vendo o pontinho lá. E aí eu vou projetar esse pontinho nesse esboço aqui, é como se eu fosse copiar a posição dele. Eu venho aqui em criar, projeto incluir, projeto, e aí clico no pontinho. Aí tá vendo que apareceu um outro pontinho aqui, ou seja, uma projeção desse ponto nesse plano aqui. Posso apertar OK. E agora sim, eu posso vir aqui, tá vendo, aparece essa opção aqui, direita, vou clicar aqui, para ele já ficar assim. Posso vir aqui ocultar o esboço lá de trás, porque agora eu tenho um pontinho nesse plano aqui, eu não preciso daquele lá, e duas vezes com o botão do meio, para ele ampliar. Venho aqui em círculo por diâmetro central, e marco ele aqui, ó. Tá vendo que ele tá travando aquele pontinho. Agora eu tenho um lugar para atrelar o centro desse furo. Puxo para cá e digito 7 milímetros. Aperto Enter. Em seguida eu pego outro círculo por diâmetro central, clico aqui, tenho certeza que ele está travando no centro, tá vendo? E trago para esse canto aqui. E beleza. Aperto ESC para sair do modo de círculo e posso concluir esse esboço. Quando eu concluir o esboço, ele não voltou para a posição de casinha automática, então eu clico aqui na casinha. Venho em extrusão, clico nessa região aqui e nessa aqui. Ou seja, a única coisa que não ficou selecionada foi essa região do centro aqui. Se por acidente eu clicar nessa região do centro, em qualquer lugar que eu não quero, é só eu clicar de novo que ele desmarca, tá vendo? Clica uma vez ele marca, outra vez ele desmarca. Isso serve para qualquer região. No caso eu quero essas aqui, tá vendo? Tenha certeza que o seu tá igualzinho essa aqui. E eu vou digitar aqui na caixinha menos 9.3. Apertar Enter. Tá vendo? Ele fez um corte aqui. Tá começando a tomar forma. Duas vezes com o botão do meio para ampliar. Agora vem modificar arredondamento aqui. E vou clicar nessa aresta aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. Tá vendo a aresta aqui, ó, da base dessa seção cilíndrica. Clico aqui. E agora eu vou digitar 2,5. Aperto Enter. E ele fez um arredondamento aqui. Duas vezes com o botão do meio para voltar. E agora a gente tem que fazer um furo inclinado aqui, ó. Nessa parte arredondada, que é o furo onde vai encaixar o carburador. Primeiro, tem que criar um esboço aí. Então eu venho aqui, criar esboço. Clico aqui nesse plano. Se não tiver dando para ver, tiver confuso de criar, tira o zoom e vamos clicar nesse aqui, ó. Beleza, então agora a gente tem um esboço aberto aqui que coincide exatamente no plano que a gente fez o corte de análise. E primeiro a gente vai projetar algumas partes da geometria do sólido que a gente já criou para ajudar a gente. Vem criar, projeto incluir, projeto, e vou clicar nessa aresta aqui, ó, tá vendo, no final do arredondamento, e nessa aqui. Se por acidente eu cliquei em alguma aresta que eu não queria, é só eu clicar nela de novo que diz seleciona. Então estão essas duas selecionadas, posso vir aqui e apertar OK.
Agora, uma coisa legal é assim, esse sólido aqui, ele vai atrapalhar a gente a fazer um esboço. É um esboço um pouquinho detalhado, e para ocultar esse sólido temporariamente, eu venho aqui em Corpus, tá vendo? Posso vir aqui no olhinho de Corpus, não preciso de expandir o menu, posso vir aqui e clicar direto aqui, e ele vai deixar só as linhas que a gente projetou, para a gente poder trabalhar no esboço tranquilão, sem nada incomodando a gente do fundo. Vou clicar aqui em frontal para ver isso de frente, vou selecionar essas duas linhas e clicar em construção aqui, ó. Aí ela fica pontilhadinha assim. Sempre que uma linha for só ajudar a gente a construir alguma coisa, a gente deixa ela como construção. Agora eu vou criar uma linha de centro aqui. Como é que a gente cria a linha de centro? Vem aqui em linha e marca essa opção aqui, linha de centro. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Posso até clicar duas vezes com o botão do meio. E aí, aqui nessa linha, como eu quero criar uma linha no centro dela, eu venho aqui e procuro o momento que ele aparece um xizinho com um triângulo. Esse símbolo significa que é o centro. Ele vai criar automaticamente uma restrição aqui no centro dessa linha. Espero aparecer o triângulo, tá vendo? Clico, puxo para cá, em algum lugar aqui, clico. Agora eu posso apertar ESC para sair do modo linha. Venho de novo em linha. E agora eu vou criar uma linha de construção aqui para ajudar a gente. Então agora eu clico em linha de construção, espero ela travar nesse pontinho, trago para cá. E aí eu vou pôr em algum lugar aqui. Mas aqui eu já vou digitar um tamanho para ela, de 7.2, e apertar Enter. Duas vezes com o botão do meio para ampliar. Vou pegar e desenhar aqui, vou tirar o zoom um pouquinho, que eu vou precisar. Vou desenhar uma linha mais ou menos assim, ó. Vou clicar aqui, e aqui mais ou menos assim, e agora ESC para sair do modo linha. Como eu tinha deixado a última linha que eu tinha criado era de construção, ele já criou essa linha como construção. Não é isso que eu quero. Essa linha aqui vai ser uma linha de centro para a gente. Então eu clico nela, seleciono e venho aqui em troco para linha de centro. Perfeito. Agora vem em coincidente, tem certeza não tem nada selecionado, aperto ESC primeiro, coincidente, aqui e aqui. ESC para sair do modo de coincidência. Pego uma nova linha, clico aqui, trago para cá mais ou menos assim, trago para cá. Eu estou vendo que ele está criando todas as linhas como construção, não é isso que eu quero, então eu posso vir aqui e trocar em tempo real, marcar aqui, beleza. Aperto ESC. As outras linhas que ficaram como construção, eu posso vir aqui, clicar ela e voltar elas para a linha normal. Venho em perpendicular, clico aqui e aqui e faço uma restrição de perpendicularidade entre essas duas. Apareceu esse símbolo aqui que parece um martelinho, significa que essas linhas estão restritas a ficar 90 graus assim. Clico aqui, aqui, depois aqui, aqui. Ele reclamou aqui, mas não tem problema. Aperto ESC para sair do modo de restrição. Venho em coincidente, clico aqui, aqui. E aí venho aqui em cota de esboço. Vou clicar nessa linha que está inclinada e depois nessa. E vou puxar aqui para cima. Veja o jeito que ela está ficando, tá vendo? Se você mudar a cota de lugar, ela muda a referência da cota, né? Eu vou pôr ela aqui, ó, que eu quero esse ângulo aqui, tá vendo? Vou clicar aqui e digitar 25 graus. E aí ficou assim. ESC. Agora eu posso clicar nesse, aliás, aqui em coincidente, nesse pontinho nesse. ESC. Venho aqui, cota de esboço, e vou clicar nessa linha de centro e depois nessa aqui. Sempre que eu estou fazendo uma cota entre uma linha de centro e outra, a cota ela fica assim, tá vendo? Assumindo que é uma cota simétrica, porque a linha de centro sempre marca o centro das coisas. Clico aqui e posso digitar o diâmetro, que vai ser o diâmetro do nosso furo. Digito 4, Enter. Posso apertar ESC para sair, e esse esboço agora está pronto, posso concluir ele. O nosso corpo agora está sumido, né? A gente pode vir aqui, ativar a visibilidade dele. Vou apertar na casinha e dar um zoom aqui em volta dessa região para ela poder ficar maior, para eu poder fazer um corte revolucionado. Vou vir aqui em revolucionar e ele pede para selecionar duas coisas, um perfil e um eixo. Primeira coisa que eu vou selecionar é o perfil. Aqui eu vou clicar na região, vou ter que clicar duas vezes porque apareceu uma separação aqui. E depois eu venho em eixo e agora seleciono o meu eixo de revolução, que vai ser essa linha de centro aqui. E bum, tá vendo? Ele mostra uma pré-visualização de como vai ficar o furo. Posso apertar OK. Tá o nosso furo feito. Se eu quiser ver como é que ele ficou, vem aqui a análise, oculta essa análise para ver. Vou voltar a análise de novo, porque eu acho melhor desenhar assim. Tem vários cortes, ou várias coisas que a gente tem que fazer que o corte ajuda bastante. Posição de casinha para voltar. Agora eu vou fazer um furo que vai atravessar aqui, vai ser um furo passante. Para fazer esse furo, eu vou procurar o esboço que eu tinha feito
para usar o centro do esboço anterior como referência. É esse esboço aqui, tá vendo? Então, eu clico aqui para ativar a visibilidade dele. Posso já vir aqui direto em criar esboço e vou criar um esboço aqui nessa face. 2 vezes com o botão do meio, venho em círculo por diâmetro central, e ele não está me deixando selecionar esse centro aqui, ó. Isso aqui é muito importante, porque pode enganar às vezes. A cruzinha está sendo puxada, mas ela está sendo puxada para a linha. Ela não está sendo puxada para o ponto, não tem nada que está travando ela naquele ponto do esboço. Por quê? Porque esse ponto não está nesse esboço, está no esboço anterior. Para corrigir esse problema, eu venho aqui em criar, projeto incluir, projeto, e clico no pontinho. Isso está trazendo o ponto daquele esboço para esse. Aperto OK. Agora eu posso ocultar aquele esboço, que o pontinho ficou aqui. É isso que eu quero. Venho em círculo por diâmetro central e agora sim, ele deixa travar. Tá vendo que está aparecendo quadradinho? Que ele entende que está travando o ponto. Posso clicar aqui, puxar o meu círculo, digitar o diâmetro dele de 4, apertar Enter. Lá ele. Posso concluir esse esboço aqui, venho em extrusão, e agora eu vou usar de novo a extrusão para cortar ele. Eu posso vir aqui, puxar um tanto, mas eu não gosto de deixar assim a distância livre. Eu gosto de sempre vir aqui, girar, e vir aqui em tipo de extensão, trocar de distância para o objeto. E aí clico nessa face. Com isso eu garanto que esse furo sempre vai furar o sólido até essa face. Se eu mudar qualquer dimensão aqui, essa face vai mudar de lugar e o furo vai garantir que ele seja passante. Todas as vezes. Posso apertar OK. 2 vezes com o botão do meio. Posso apertar na casinha para voltar a ver ele de frente assim. Venho em arredondamento e clico aqui. Posso digitar 0,25. Venho em modificar, chanfro, vou clicar, vou dar até um zoom aqui, nessa aresta aqui, ó, e nessa aresta aqui. E também 0,25, aperto Enter. Agora, de novo, eu preciso criar um esboço aqui na parte de trás dele. Vou clicar com o botão do meio em algum lugar aqui da parte branca, clicar, segurar, puxar para a direita, para ele girar. Agora posso vir aqui em criar esboço, criar um esboço aqui. 2 vezes com o botão do meio, venho em círculo por diâmetro central, espero ele travar aqui no meio, para indicar que ele está concêntrico com esses outros furos. Clico aqui e trago para cá. Eu não vou pôr cota, eu vou travar ele aqui, ó. ESC para sair, vou pegar a linha, e aí eu venho e vou fazer uma linha aqui, mas eu não quero travar ela no centro aqui, ó, tá vendo? Eu quero travar ele só na linha mesmo, trago para cá e para cá. ESC, horizontal, vertical, clico na linha. Depois clico nesse pontinho e nesse aqui. ESC. Vem de novo, agora aqui em retângulo de 2 pontos. Se não estiver aparecendo para você, clica criar, retângulo, retângulo de 2 pontos. Venho aqui, trago para cá e depois em algum lugar aqui mais ou menos. ESC. Agora eu quero criar uma restrição de coincidência desse ponto com essa aresta aqui. Uma coisa que eu posso fazer é vir clicar, arrastar e trazer ele para cá, que ele cria uma restrição automática. Depois se eu tentar mexer, tá vendo? Ele segue ali a aresta, é isso que eu quero. Vem horizontal, vertical, clico nesse pontinho aqui e depois ele não vai me deixar selecionar essa aresta porque ela não está projetada aqui. Mas para corrigir isso eu venho em criar, projeto incluir, projeto, clico agora nessa aresta e aperto OK. Ele criou uma linha de projeção aqui, eu posso selecionar essa linha e colocar ela como construção. Horizontal, vertical, esse pontinho e depois esse. ESC para sair, venho aqui em linha, espero travar aqui no meio e depois aqui. Aperto ESC para sair. Clico nessa linha, marco ela como linha de centro. Depois vem em cota de esboço, clico nessa linha, nessa aqui, trago a cota aqui, clico para ativar, 10 mm, Enter. ESC, agora vem em criar, e espelhar, e aqui ele pede para selecionar 2 coisas. Primeiro ele está já aqui por automático em objetos, que são as coisas que eu quero espelhar. Eu vou clicar nessa linha aqui, nessa, depois nessa. Depois eu venho em linha de espelhamento. Ele já entendeu aqui por automático que a linha de espelhamento já está selecionada, é a linha de centro do meu esboço. Se ele não tivesse entendido, vou apertar aqui no X para você ver, ele fica só a setinha selecionar sem o X. Eu clico aqui nele e clico na linha que vai ser o meu espelho. E aperto OK. Ele espelhou esses recursos para cá. Vou ocultar a análise para eu poder ver todo o sólido
e clicar aqui e girar ele um pouquinho para eu poder enxergar melhor. Posso concluir esse esboço, venho em extrusão e vou marcar essas regiões aqui, ó. Eu vou clicar na setinha e arrastar ela só um pouquinho para a direita para ele entender para que lado eu quero fazer o corte. Depois que eu fizer isso, eu venho em tipo de extensão, marco todos. Aí ele vai fazer um corte passante. Aperto OK. Posição da casinha. Agora eu venho em criar, esboço e clico nessa aba aqui. Depois venho em criar, projeto incluir, projeto. Vou clicar nessa aresta aqui, nessa aqui, nessa aqui e nessa aqui. Tá vendo? Ok. Vem criar, ponto. Põe 4 pontos aqui. Depois vem em linha. Espera ela travar aqui no triângulozinho, tá vendo? Trago pra cá e pra cá. Espera ela travar no triângulo. Aqui é a mesma coisa. E até aqui. ESC. Vou selecionar essa linha e colocar como de centro. E essa aqui também vou colocar como linha de centro. Depois vem em restrições. Simetria, clico nesse ponto, nessa linha. Depois nesse ponto, nessa linha. E depois nesse ponto e nessa linha. Com isso eu criei restrições de espelhamento, tanto horizontais quanto verticais, para os 4 pontos. Tá vendo? Eu estou clicando, segurando e arrastando. E dá pra ver. Aí agora eu posso colocar cota aqui, ó. Clico nesse ponto. E a distância deles é 5 milímetros. E nesse aqui. E nesse aqui, e a distância é 15 milímetros. Posso concluir esse esboço. Ele voltou para a posição de casinha automático, eu vou clicar aqui em superior para ver por cima. Venho em criar, furo, clico nesse ponto e nesse ponto. E aqui em extensões eu vou trocar para todos. Tipo de furo eu vou deixar simples, tipo de rosca do furo, deixar simples também. Eu vou colocar aqui só o diâmetro de 2 milímetros. Posso apertar OK. Pronto, tá lá. Venho em modificar, arredondamento, clico nessa aresta aqui, vou girar ele aqui para poder ver desse lado, para clicar nessa aqui e nessa aqui. Tá vendo que às vezes você passa o mouse, ele fica querendo selecionar umas arestas malucas aqui, que talvez estão atrás, né, da face. Se acontecer, por qualquer motivo, você clicou sem querer selecionar uma aresta, é só clicar de novo que ele desmarca. Seleciona uma face, clica na face de novo que ela desmarca. E aqui eu posso colocar agora a distância, ou o tamanho do arredondamento, que é 0,5, apertar Enter. Posição de casinha para a gente fazer o nosso último esboço, para concluir essa peça. Venho clicar, criar esboço. E agora eu vou dar um zoom, porque eu quero ver nessa face aqui, essa pequena face plana. Não é aqui, nem aqui, é na face plana. Cliquei. Beleza. 2 vezes com o botão do meio. Venho criar, projeto incluir, projeto. Vou clicar nessa aresta aqui, tá vendo? É nessa intermediária aqui, ó. E apertar OK. Vem em círculo por diâmetro central. Clique em algum lugar, mais ou menos aqui, e de 3 milímetros. Depois venho em tangente, clico nessa aqui, nessa aresta que a gente acabou de desenhar, e nessa que a gente projetou. Beleza. Depois horizontal vertical, clico nesse pontinho, depois nesse, e agora sim, tudo travado. Venho em modificar, aliás, em criar, padrão circular, e aí que ele pede para selecionar 2 coisas, objeto, vai ser o círculo, e o ponto central. Vou clicar aqui em ponto central e marcar esse ponto aqui. E ele já entendeu que eu quero 3 aqui, ó. Se eu quiser mudar a quantidade, eu mudo aqui, mas vão ser 3 mesmo. Apertar OK. Posso concluir esse esboço, posição de casinha, vem criar, furo, e vou marcar só o centro, só no pontinho, tá vendo? Estou clicando no pontinho. Dá um zoom aqui para ver melhor. Extensões aqui, eu vou deixar distância mesmo. Em tipo de furo, vou deixar simples. Tipo de rosca do furo, simples. E ponto de furação, vou deixar plano. E aqui eu tenho que só colocar a profundidade, que é 6 milímetros, e o diâmetro aqui, que é 3. E apertar OK. E tá lá. Fim. Concluímos o nosso cárter bonitão aqui. E já que você tá aqui, por que você já não emenda o segundo vídeo da série? O link vai aparecer exatamente no meio da sua tela em 3, 2, 1.